Olá, aqui é Dr. Dean Azevedo, osteopata, e hoje eu vou falar para você possibilidades de desvios posturais em crianças. Não é estranho pensar assim? Possibilidade de desvio postural em criança? Porque a criança ela não tem artrose, né? Ela não tem desgaste, ela não tem ainda os motivos mais comuns, ela não trabalha, ela não carrega peso. Por que uma criança pode ter um desvio da coluna, por exemplo? Bom, tem a questão genética. A criança ela pode ter um desvio na coluna porque nasceu um pedaço da coluna torto e talvez uma perna seja menor que a outra. Isso tudo pode fazer com que a criança tenha um desvio postural. Mas e se está tudo em ordem? Né? Aí eu vou citar para você uma reflexão. Bom, aqui tem um modelo da coluna, tem um modelo de uma pelve e tem um modelo de bebezinho aqui, tá bom? Olha só. Vamos imaginar que isso aqui é uma gestante. E vamos imaginar que isso aqui é o bebezinho da gestante, tá? Olha só. Olha a quantidade de peso que a cabeça dessa criança, desse feto, nesse caso, está sofrendo. Só que é o peso do corpo da criança, é a pressão da pelve que está exercendo força na cabeça dele, e essa criança ela vai ainda passar pelo parto, se for o caso de um parto normal. Mas mesmo se for uma cesariana, essa criança ela ainda vai ser puxada pela cabeça. Então eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre isso. Olha só, a criança ela tem os ossinhos da cabeça ainda sem estar unidos. Eles estão um pouquinho separados, porque tem as moleiras. Já ouviu falar das moleiras ou das fontanelas? Então os ossos do crânio do bebezinho estão molinhos. Conforme as pressões que exerce a pelve da mãe nesse bebê, pode ser que a cabeça fique um pouco espremida, tá? Se você pesquisar aí, você vai descobrir que algumas crianças nascem com a cabeça deformada, tá? Essa deformação ela pode ser posicional. Em alguns casos, depois de uma semana, isso volta ao normal. Em alguns casos, depois de algumas horas, volta ao normal. Só que em alguns casos, a gente tem pequenos desvios nas posições dos ossos do crânio. Agora, olha só, se uma criança tiver um desvio na posição de um osso do crânio, a cabecinha dela vai ficar assimétrica. Se a cabecinha da criança ficar assimétrica, pode ser que a mandíbula fique assimétrica. Pode ser que a posição da cabeça fique assimétrica. Pode ser que na busca do olhar, nós temos uma predominância de visão mais de um olho do que do outro, a criança ela fique mais focada em um dos olhos. Se isso estiver acontecendo, nós podemos estar construindo por uma deformidade na posição dos ossos do crânio de uma criança um desvio postural, ok? Bom, esse desvio postural ele pode acontecer da seguinte forma: se for de um lado só da cabeça, as compensações biomecânicas da coluna significa que torce aqui para um lado, aqui torce para o outro, aqui torce para o outro e faz até um desvio da pelve. Essas compensações podem levar a uma escoliose, que é um desvio lateral da coluna. É um desvio que pode ser, a gente fala em S, tá? Ou pode ser um desvio assim, ó, em C, tá bom? Agora, dependendo também das condições de postura e da posição da cabeça da criança, nós podemos ter uma hiperlordose, tá? Isso aqui é chamado de lordose. Nós temos a lordose da coluna lombar e a lordose da coluna cervical. Quando essa curva da coluna é muito acentuada, nós vamos chamar de hiperlordose. Então nós podemos ter esses desvios posturais pela posição também da cabeça e da mandíbula, dependendo do jeito que a criança quer ou necessita de fazer o seu contato oclusal, de mastigar os alimentos, tá bom? E nós ainda podemos ter um desvio em termos de cifose. Essa região da coluna torácica é chamada, então, quando está exacerbada, de hipercifose, mas esse é o nome correto da curvatura. Bom, então,
O que eu queria dizer nesse vídeo para você é que se pressões exercidas na cabeça da criança durante a gestação não forem tratadas naturalmente, espontaneamente, essa criança, por deformidades, então, na posição dos ossos do crânio, pode ter desvios posturais, ok? Isso é um assunto muito específico. Isso é um assunto muito específico. Dentro da osteopatia, existem subespecializações. E as pessoas que lidam com crianças recém-nascidas, osteopatas que lidam com crianças recém-nascidas, eles fazem uma especialização, uma subespecialização de osteopatia em pediatria. Os casos mais comuns que se trata são os casos de plagiocefalia, que são deformidades assim no crânio, posicional no caso, alguns torcicolos. As crianças, por conta dessas tensões, do fato de estar espremido a região toda do crânio, podem ter mais refluxo porque tensiona um nervinho chamado nervo vago. É um nervo que emerge do crânio num localzinho chamado forame rasgado posterior ou forame jugular. Junto sai esse 10º nervo craniano que vai inervar toda a parte da região visceral, inclusive nervos para a região do estômago, tá? E é o comando do cérebro para que a gente exerça as atividades involuntárias dos órgãos. Por exemplo, ninguém fica pensando, coração bate, coração relaxa, estômago agora digere, intestino agora absorve os alimentos. Não, ninguém fica pensando. Isso acontece de maneira autônoma. E uma boa parte desse comando vem pelo nervo vago. Então, algumas crianças, elas podem sim ter refluxo pelas tensões nos ossos do crânio. E, se for tratado, obviamente, isso melhora. Mas não é só isso, não. Imagina a posição que a criança ficou durante toda a gestação e como ele ficou espremido. Então, existe sim tratamentos para a coluna de bebês. Pequenos movimentos muito sutis, muito suaves, que vão facilitar para que o bebê cresça como uma criança saudável do ponto de vista postural. Ok? Bom, hoje é isso que eu queria dizer para você, que se você tem criança, se você conhece alguém que tem criança, verifique se há alguma assimetria no crânio, se o tamanho dos olhos, se o contato oclusal, se a testa é igual de um lado do outro, e se tiver alguma alteração, acho que vale a pena você procurar um osteopata pediátrico, ok? Até mais, até o próximo vídeo. E se você gostou, curte, compartilha e deixe seus comentários agora, tá bom? Tchau, tchau!